Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade sobre os 10 mandamentos, meus queridos. E nesse vídeo nós vamos falar, vamos falar propriamente sobre as virtudes teologais, sobre a fé, sobre a esperança e sobre a caridade. Para nós entendermos que Deus, Ele nos deu a possibilidade de participar da sua vida divina, pelo crescimento das virtudes, pelo crescimento nas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas para isso, nós temos que ter em mente, temos que conhecer essa verdade, nós temos alguns deveres em relação à vida sobrenatural. Esses deveres cabem a nós. O primeiro mandamento, do qual nós falamos nos vídeos passados, nós tratamos disso já, o primeiro mandamento, trata de duas ordens diferentes, e essas ordens é importante que nós façamos uma distinção entre elas. Nós temos de um lado a ordem natural. Temos de um lado a ordem natural, para se realizar conforme a sua natureza. O homem precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer, meus irmãos, e em nossa vida, o senhorio de Deus. Isso precisa estar claro na nossa vida, claro no nosso coração, na nossa mente, o senhorio de Deus na nossa vida. E querer inverter a relação, fazendo-se o Senhor, buscando ser Deus no lugar dele, nós falamos também isso no vídeo passado, é repetir o pecado original, é o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado dos nossos primeiros pais, eles pecam levando o homem à morte eterna. Nesse sentido, meus irmãos, é muito importante que o homem perceba a sua posição na estrutura do ser e realizar conforme o projeto do Criador. Nós precisamos conhecer esse projeto, deixar realizar na nossa vida conforme o projeto de Deus, conforme o projeto do Criador. Sermos obedientes. É preciso não confundir moral com moralismo. A moral é um guia para a felicidade, a moral, É um guia para a felicidade. Não se trata de um conjunto de regras, imposto arbitrariamente por um sujeito, vamos dizer assim, ranzinza. Não é isso. Trata-se de um manual para a saúde, para a saúde do espírito. E se nós não cumprirmos esse manual, leva-nos à doença e à morte. E aqui eu estou dizendo morte espiritual, morte eterna. Existe a moral porque o ser humano, ele é uma, vamos colocar assim, existe essa moral porque o ser humano é uma tarefa, ele é uma tarefa. Não com um botão de rosa que precisa desaflorar, virar em flor, desabrochar, perdão, ou um girino que precisa virar sapo, não é isso, Desculpe essas colocações, mas é isso. Então, esses processos aí que eu falei, do girino e da flor, são processos automáticos. A tarefa humana é espiritual e depende de atos do indivíduo que a realizem. Lembra Santo Agostinho que ele fala? Aquele que te criou sem ti não salvará sem ti. Então cabe a nossa parte. E quando isso acontece, nós chamamos de bem. E quando não acontece, esse seguir a lei natural, a lei que Deus criou, esse projeto de Deus, nós chamamos de mal. E é assim, objetivamente é assim. Se amamos a Deus, estamos realmente no sentido do bem. Se não o amamos, se nós queremos assim dominar, como nós falamos no vídeo passado também sobre isso aí, dominar e tomar o seu lugar, nós estamos inapelavelmente no mal.
tá? Inapelavelmente no mal. O homem, por sua própria constituição, tá? Ele tem por fim conhecer e amar a Deus. Você pegar o catecismo, você vai ver o catecismo lá, né? Nós fomos criados para conhecer e amar a Deus. Essa é a nossa felicidade, a nossa alegria. Conhecer e amar a Deus. Nós fomos criados assim. E essa é a estrutura da realidade. E, no entanto, Deus, maravilhosamente, Ele quis nos dar algo que está acima disso. Deus, Ele quis nos elevar, meus queridos. Nós fizemos aquela abstração, se eu não me engano, no vídeo passado, ou no outro vídeo, nós fizemos a abstração do que seria o homem sem a graça. E nós vimos o quê? Segundo a sua natureza, ele as cega e as apalpadelas, ele buscaria pela luz natural da razão conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, ele ia amá-lo. Nós tivemos essa constatação, e é essa constatação. Essa é a realidade. Alcançando assim a felicidade natural, tá? Felicidade natural. Mas só, meus irmãos, só que Deus, ele quis dar ao homem uma felicidade infinitamente maior. Infinitamente maior, tá? Deus quis dar ao homem uma felicidade sobrenatural, tá? Uma felicidade sobrenatural. Você tem em mente o que seria isso? Que essa felicidade sobrenatural? Mano? Eu vou dar um exemplo aqui, né? É como um exemplo vamos imaginar agora uma senhora, né? Uma senhora que ela ama demais o seu cachorro. Ela dá roupas caras para o bicho, dá o melhor alimento, e até festa de aniversário, né? Ela faz para o seu cãozinho. Agora suponha comigo, suponha agora que essa mulher, ela tivesse poderes especiais, tá? Vamos supor, poderes especiais e a capacidade de dar humanidade ao cãozinho, ao seu cachorro. Vamos colocar aqui uma situação. Certa noite, ela se despede do animal chamando de filho, tá? E quando eles acordam, né? É o bicho quem cumprimenta ela, né? Aí o cão pergunta à sua mulher, à sua madame, né? À sua senhora, se ela dormiu bem, se ela quer ovos mexidos para o café da manhã, né? E o que houve aí, meus irmãos? Houve aí um salto existencial, vamos dizer assim, houve um salto existencial. O cachorro está em plena sobrenaturalidade, tá? Está acima da sua natureza canina, por um verdadeiro milagre. Ele é inteligente, tá? Esse cão inteligente, ele é falador como nós seres humanos, tá? E é isso, meus irmãos, é isso, meus queridos, é isso que Deus fez conosco, tá? Deus nos criou para que aqui neste mundo, tá? Por meio das criaturas, nós já falamos sobre isso aí também, nos vídeos passados, tá? Deus nos criou para que aqui neste mundo, por meio das criaturas, nós pudéssemos conhecer e amá-lo. Mas o projeto divino, desde o início, tá? Ele transbordou essa natureza por meio da graça, entende? Imagina comigo, nós nos conhecemos, nós sabemos do que matéria nós fomos feitos da lama de Adão. Vamos nos perguntar, como pode Deus dar tão excelsa dignidade à sua própria criatura? Como pode, meus irmãos? Como pode querer que sejamos felizes como o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É isso que Deus quer para nós, que destinou para nós. Tá? Somos felizes como com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conhecendo-os como eles se conhecem, amando-os como eles se amam. Dá para entender tanto amor que o Senhor tem por nós? Porque você se conhece, eu me conheço. Nós não somos merecedores de nada disso. O amor de Deus é muito grande por nós. Essa, meus irmãos, essa é a graça que nossos primeiros pais, eles desperdiçaram. Eles tinham a vida natural, a vida biológica, né? Que do grego é bios,
mas Deus quis dar a eles, né, a vida eterna, a vida sobrenatural, que do grego é zoé, né? Zoé. E essa palavra ela é usada por São João quando ele se refere ao pão da vida, ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Ele usa essa palavra, zoé. O pecado, meus queridos, o pecado, porém, matou em nós a vida sobrenatural. E o objetivo dessa nossa conversa, o objetivo desse nosso estudo, né? Nós estamos aí, esses vídeos que nós colocamos, o que é? É estudando a moral católica, estudando os mandamentos. É para quê? É para que nós paramos de matar em nossa alma essa vida sobrenatural e alimentá-la. Esse é o objetivo. Fato é que ao recebermos o batismo, tá? Deus ele nos restitui a graça perdida e provoca uma profunda modificação em nossa alma, tá? Após receber o batismo, concedendo as virtudes teologais. Aqui eu falei, a fé, a esperança e a caridade, as virtudes teologais. A ordem é essa mesma, a fé, a esperança e a caridade. E é essa segunda parte da nossa conversa, do nosso estudo, tá? Sobre o primeiro mandamento. Tá? Pela fé, nós somos convidados, meus irmãos, convidados a conhecer a Deus com um conhecimento que vem dele mesmo. Nós sabemos disso, por nós não podemos nada, não sabemos nada, se não for pela graça do Senhor na nossa vida. Essa é uma grande diferença para o conceito luterano da fé. Sabe como é o conceito luterano da fé? Para Lutero, a fé é uma espécie de autoajuda. Para Lutero, a fé é um pensamento positivo. Se o crente confia com força, com foco, né, que ele será salvo, sua confiança o salvará. Mesmo que ele esteja em uma vida errante, que ele esteja vivendo errado, não conforme a vontade de Deus. Lamentavelmente, é assim que eles imaginam. Mas nós sabemos que a fé é muito mais que isso. A fé é muito mais que isso. A fé é um dos sinais dessa modificação que o batismo realiza em nossa alma. Tá? A fé, meus irmãos. Basta nós notarmos que existe uma diferença muito grande. Tá? Basta nós notarmos como é diferente o processo de conversão de um pagão que não é batizado e de quem já é batizado. Isso é fácil constatar se você estiver no caminho da conversão, tá? Que nós passamos por esse processo. O batizado, ele é como que conduzido naturalmente à fé, tá? Naturalmente à fé. Ele ouve uma palavra, ele assiste um filme, por exemplo, como A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Ele lê um texto, ele ouve uma pregação, né? E com isso ele é conduzido docilmente pelo mestre interior, tá? Que é Cristo. E aí ele se converte. Já o pagão, meus queridos, vamos dizer assim, para você entender, o puro sangue, o pagão puro sangue, ele acaba passando por trancos e barrancos, tá? E é uma virada assim, uma virada brusca na sua vida, é uma virada radical e violenta em sua vida. Agora a diferença entre um e outro é a santificação, tá? É a graça santificante que o batismo nos concede, a graça santificante. A fé, portanto, meus queridos, é uma luz sobrenatural presente na alma de todos os batizados. É claro que, vamos colocar uma situação para você entender, para nós ficar claro para nós. É claro que no começo é como uma luz muito fraquinha, muito tímida, né? É como que se eu apagasse a luz do quarto agora e ficasse uma luzinha ali na tela da TV, naquela luz vacilante que brilha, confrontando a escuridão desse quarto. Vamos fazer assim para a gente entender.
É isso, tá? Uma luzinha tímida, né? Por isso que é preciso nós crescermos na fé, né? Crescer, trabalhar na fé, de fé em fé crescendo, e na fé, e rejeitar os pecados que se relacionam com a incredulidade, tá? Abater esse pecado, tirar esse pecado da nossa vida, o pecado da incredulidade. Mas o homem, fundamentalmente pecador, presente ser impossível alcançar a vida elevada, tá? E nós, com o nosso pecado, nós achamos impossível alcançar a nossa vida, uma vida elevada que é face a face com Deus, que é a promessa do nosso Senhor para nós. Nós achamos impossível alcançar. Daí a necessidade da certeza de que o próprio Deus nos dará as graças indispensáveis para alcançarmos o sobrenatural. Caso contrário, nós cairíamos em desespero, meus irmãos. Nós cairíamos em desespero. Essa certeza constante, essa memória de que Deus está o tempo todo nos auxiliando. Você pegar o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, se eu estiver errado, depois você me corrige, tá? Você vai ver Jesus aí prometendo que estaria conosco todo o tempo. Tá? É dada pela virtude da esperança. Por isso, no exame de consciência, meditando sobre o primeiro mandamento, nós devemos também, tá, averiguar quais os pecados que estariam assim nos retirando essa graça da esperança. Minuciosamente, né, nessa meditação, nós descobrimos qual é esse pecado que está nos tirando a esperança. Consequência natural da fé e da esperança é o amor, tá? Ou a caridade, tá? Amor ou caridade. Qualquer um que progrida na fé espiritual, você está passando por isso, você sabe disso aí. Qualquer um que progrida na vida espiritual, ele começa a notar dentro de si um amor, uma caridade em comum, é quase que divina. É como aquele exemplo daquela senhora, né, que eu já citei também, se não me engano, no vídeo passado, como o exemplo daquela senhora que ela, tendo descoberto o adultério do marido dela, qual foi a atitude dela? Ela procurou imediatamente o confessionário pedindo socorro, não para ela, olha a diferença, não para ela, mas para ele, para o marido que a traiu. A mulher tinha todo o direito de acusá-lo, de dizer que ele pecou gravemente contra a castidade, que ele pecou gravemente contra a própria palavra. Porque esse é o 6º e 8º mandamento, se você se recorda. É o 6º e 8º mandamento. Tá? Mandamentos, respectivamente, mandamentos da castidade. Mas não, meus irmãos, não. Qual foi a atitude dessa senhora? Tá? Qual foi a atitude dela? Sua preocupação era mais elevada e amorosa. Por amor, tá? Vamos dizer assim, por amar o marido dela como Cristo ama a igreja. Isso que nos pede o mandamento. E o que afligia o coração dela? O que afligia o coração dela, meus irmãos, era a perdição do seu marido, a sua iminente condenação ao inferno. Ela conhecendo, ela sabia que ele estava caminhando para o inferno. Isso afligiu o coração daquela mulher. Ora, você concorda comigo que essa é uma caridade mais que humana? O que é isso? É um total esquecimento de si, né, e um voltar para o plano de Deus. Isso é um esquecimento de si para voltar à vontade de Deus, para o amor de Deus. Caritas Christis urtinos. Caritas Christis urgitur. Caridade de Cristo nos impede. Caridade de Cristo nos impede. Leva-nos à caridade. Portanto, nós precisamos abandonar também os pecados que atentam contra esse amor. Tá? Que tenta apagar esse fogo sobrenatural que crepita assim, nos nossos corações, nesse estado de conversão, nesse estado de busca.
Esse pecado, ele tenta apagar no nosso coração esse fogo. Eis as duas ordens que relacionam o primeiro mandamento, tá? A natural com os seus pecados, e a sobrenatural com os seus outros pecados, como eu já disse. Então nós devemos, meus irmãos, nós devemos ser cautelosos, tá? Não só com as faltas que invertem a ordem natural das coisas, tá? Nós temos que ser cautelosos, tá? Vamos dizer assim, mas também com aquelas que nos levam a pecar contra a fé, tá? Contra a fé, nos leva a pecar contra a esperança, nos leva a pecar contra a caridade. E isso, meus irmãos, são dons da vida sobrenatural, que de modo nenhum nós podemos matar em nós. E esse pecado quer matar em nós a fé, a esperança e a caridade. Muito bem, meus amados? Então nós chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Às vezes eu me embanando aí, falo alguma coisa errada, mas você me perdoa. Acho que dá para entender, não é? É a idade. Tá? Então nós chegamos mais ao fim de mais um vídeo, e com a graça de Deus, logo nós estaremos aí em breve novamente tratando, novamente conversando sobre os 10 mandamentos, falando, né? Ok? Para que nós possamos assim aproveitar esse momento forte que a igreja vive, que a igreja nos concede, né? Que é a quaresma. Nós sermos sinceros conosco mesmo, né? Fazer uma meditação sincera, uma confissão geral, né? Ver assim os nossos pecados que estão nos levando à perdição, que estão nos levando a pecar contra as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Amém, meus irmãos? Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Um abraço e Deus os abençoe.